Olá, aqui é a Aline Gomes e hoje é dia 18 de dezembro. Ontem nós falamos de um ponto fundamental para você avaliar em cada meta quais são os motivadores e sabotadores de dor e prazer. É uma baita sacada porque você começa a perceber que às vezes você vê que o que te impede de dar o primeiro passo é às vezes um ponto que você tem medo ou você tem receio de mudar. E só que você esquece que os benefícios são tão grandes e os ganhos são tão maiores do que esse pequeno ponto. Então, só que é isso que está te travando. Às vezes é o medo, é o medo de dar o primeiro passo, é a ansiedade do desconhecido, é o medo de perder a atenção e o elogio das pessoas. Cada um tem um certo sabotador aí que pode impedir de dar o primeiro passo. Mas, de novo, a sua causa é maior que a sua dor e esse seu medo. Como é que eu posso atingir esse mesmo objetivo utilizando as minhas potencialidades? Como é que eu posso garantir uma certa estabilidade? Se esse é seu medo de dar o primeiro passo, porque você tem medo de perder uma certa estabilidade, zona de conforto, como é que eu posso garantir uma certa estabilidade, um certo conforto não no sentido negativo, mas no sentido de segurança e proteção, fazendo as mesmas coisas para atingir os meus objetivos? Como é que as minhas potencialidades podem gerar uma segurança, ao invés de eu ficar ansioso, com medo de dar o primeiro passo? Então, como é que eu posso gerar uma segurança sendo determinado, organizado e todos aqueles pontos fortes que você colocou? Hoje nós vamos dar mais um passo no planejamento das nossas metas. Então eu queria que você pegasse aquela lista de objetivos para 2015 e cada meta eu queria que você fizesse como se fosse uma etiqueta, no sentido assim, de você pegar um papel e você, para cada meta começar, antes da gente começar a fazer todo um planejamento de ações, você fizer, é como se fosse um resumo, essa é a palavra, um resumo de cada meta para você ter claro algumas coisas já de início, tá? Que nós vamos falar depois com mais detalhe. Tem umas perguntas aqui que eu coloquei para te ajudar. Então, o primeiro ponto coloca qual é a meta, faz isso meta por meta, que depois você pode fazer um quadro geral. Então assim, descreve o que é essa meta. Então, por exemplo, a minha meta é comprar uma casa, a minha meta é colocar limites para eu não me machucar mais, a minha meta é ser promovido, a minha meta é conseguir juntar dinheiro, quero juntar até o final do ano 50 mil reais, eu quero emagrecer os 5 quilos, tá? Então, escreve o que é essa meta, claramente para você o que é essa meta. Depois, coloca quando que você vai realizar. Se é em 2015, mas quando? Coloque uma data, é fundamental. Olha, até janeiro ou até novembro de 2015, enfim, dezembro de 2015. Coloque uma meta. Essa meta da data quando você quer realizar, você quer chegar nela, tá? Um outro ponto que eu esqueci de anotar aqui, que eu vou colocar agora, qual vai ser a evidência ou o tipo de comportamento e evidência que vai acontecer que vai mostrar para você que você chegou na meta. Então, qual que é a evidência que vai mostrar que você chegou na meta? Ou o comportamento ou a emoção? Que vai garantir, falar, puxa, esse é um indicador, a evidência que eu cheguei. Então, por exemplo, puxa, quando eu for me pesar, ou quando uma calça que não entra mais entrar, é sinal que eu perdi e cheguei nos meus 5 quilos a menos. Ou, puxa, eu quero comprar uma casa e um indicador vai ser eu juntar 50% do valor até o meio do ano. Esse vai ser uma evidência de que eu tô no caminho ou que eu cheguei na meta. Eu quero me mudar, então quando eu estiver abrindo a porta da casa nova, é sinal de que eu atingi essa meta. Então, qual vai ser a evidência que vai mostrar para você que você chegou na sua meta? Depois, anote aqueles motivadores e sabotadores em relação a essa meta, para você ter ali no seu panorama, na sua lente de visão. Então, o que é só aquela primeira pergunta? O que você ganha se você obter essa meta? Qual vai ser o motivador, né? Então, qual vai ser o grande motivador? Qual vai ser o ganho se você atingir essa meta? E aí, apenas um sabotador. O que você vai perder se você não obter essa meta? Então, anota esses 2 sabotadores que você ranqueou lá, coloca eles ali. Um outro ponto por que essa meta é importante para você? Por que você quer realizar essa meta? Né? Então, escreve por que você quer, por que é tão importante isso para você.
Outro ponto é, qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Qual que vai ser aquilo que vai te impulsionar, aquilo que vai realmente fazer você levantar todos os dias, seu coração cantar, seus olhos brilharem? Então, escreve o que exatamente é a sua causa, o seu propósito. Então, uma coisa é por que eu quero essa meta, outra coisa é qual é a sua missão que vai te apoiar na busca desse objetivo. Nós vamos falar um pouco de passo a passo de como planejar, mas coloca quais são as estratégias macro que você está pensando. Então, puxa, se eu quero comprar uma casa, então eu preciso começar a poupar dinheiro. Então, são algumas estratégias. Eu preciso levantar mais dinheiro. Ou, puxa, eu quero emagrecer e eu preciso contratar um nutricionista. Ou eu preciso mudar minha alimentação. Então, escreve quais são as estratégias macro, tá? Só para, todo o desenho, de uma forma geral, aquele passo a passo, nós vamos começar a fazer isso já nos próximos dias. Então, coloca de umas 3 estratégias macro, assim, bem, eu vou fazer A, B, C, que são de uma forma mais geral, que são os grandes blocos, tá? E pense o seguinte, quais são os recursos que você vai precisar para atingir essa meta? Então, por exemplo, se eu quero emagrecer 5 quilos, quais são os recursos? Puxa, eu vou precisar de dinheiro, porque eu tô pensando em fazer academia. Eu vou precisar de tempo, porque eu vou precisar organizar Então, quais são os recursos? Pode ser dinheiro, tempo, pessoas. Então, quais são os tipos de recursos, de materiais, de recursos que você vai precisar para atingir cada uma dessas metas? Então, começa a fazer esse panorama geral de cada meta. Então, o que é essa meta? Quando que você quer realizar essa meta? Colocar uma data final de atingir essa meta. Não é, eu vou começar. Não, você vai começar agora. A partir de 1º de janeiro, se você não começar já mudar agora as suas atitudes. Então, o quando é a sua meta final, que você vai atingir essa meta. Qual vai ser a evidência de que você atingiu, que você chegou? Depois, quais são os motivadores e os sabotadores? Então, o que você vai ganhar se você obter e o que você vai perder se você obter? Então, só coloca esses 2. Por que é importante? Por que essa meta é importante para você? Depois, qual que é a sua missão? Qual que é a causa, o propósito maior? Quais são as 3 estratégias macro que vai te nortear para depois você rabiscar melhor o passo a passo? E por fim, quais são os recursos que você vai precisar para poder conquistar essa meta? Então, faça esse pequeno resumo que amanhã nós vamos começar a colocar isso através de um planejamento passo a passo, tá bom? Espero você. Obrigada!